Me conta um pouco aqui, eu acho que é legal a galera que assiste aqui, quer sempre saber esses aspectos, né? Um deles é a rotina. Por exemplo, quando você estava trabalhando, como que era a sua rotina de estudo quando você estava intercalando trabalho e estudo para concurso? Eu tive vários momentos, assim, né? Por exemplo, logo que eu fazia um concurso e eu via que eu não tinha passado, aí eu dava uma desacelerada, muitas vezes eu descansava por alguns meses, né? Teve período que eu fiquei até 6 meses sem estudar nada, para realmente me descansar e tal. E eu sempre me motivava a começar os estudos quando acontecia isso no começo do ano. Falei, ano novo, vida nova, né? Resoluções de ano novo. Né? Então, assim, isso sempre me motivou muito, né? Iniciar um ano novo com novos objetivos, com novos desafios e tal. Então, sempre quando eu fazia um concurso em um ano e eu vi que não tinha passado, eu já me desacelerava, parava um pouco de estudo, dava um tempo para mim, para descansar mesmo. E voltava no próximo ano, já no início do ano, já fazendo as metas do ano todo, os objetivos, como que eu queria estar em cada matéria, durante qual período do ano e tal. Aí eu sempre voltava a fazer esse planejamento no início do ano. Então, assim, dependia muito do ponto, do momento que eu ia fazer o concurso ou não. Então, por exemplo, se o concurso estava prestes a sair, aí era... Aí é loucura, é loucura. Aí eu acordava às 5 horas da manhã, estudava até tipo 7h30, entrava no trabalho às 8h, né? Então, estudava na hora do almoço, 1h30, vinha correndo para casa para poder estudar e até a hora que eu conseguia. Muitas vezes eu estava até meia-noite estudando. A hora que ia desligar. Eu sentia que eu não estava conseguindo mais, né? Isso no pós-edital, né? Normalmente você faz ou numa pós-autorização, isso, com uma autorização na... E eu só não estudava quando eu sentia que eu já não estava assimilando mesmo. Aí eu vi que não adiantava. A gente percebe, né? Você percebe quando você fala assim, eu li uma página e não tá indo, né? Então você vê que você já está esgotado. Então é melhor você descansar e retomar no outro dia. Então eu sempre fazia isso, né? Interessante. Então, e era direto, não tinha sábado, não tinha domingo, né? Sacrifiquei muitas vezes os namoros, né? Porque... Mas aí sábado, porque eu também estudava final de semana. Eu sempre falo que tem que estudar. A galera... Eu já vi gente que passou sem estudar final de semana, mas quem não trabalhava. Porque aí tem a rotina da semana inteira, às vezes é que bate a meta de horas ali e tá tudo certo. Mas você estudava tipo sábado à noite? Domingo à noite, assim? Se eu tivesse concurso, por exemplo, tivesse com a autorização, já tivesse saído da autorização, cara... Não tinha horas. Caramba, então a esposa foi guerreira, hein? Foi. Muitas vezes, às vezes no sábado, bem no noitinho, tipo 9 horas da noite, meia, 9 horas, eu falava, passo aí pra te ver um pouquinho, pra gente tomar um sorvete, pelo menos, né? Fazer alguma coisa assim, né? Porque às vezes não tinha nem ânimo pra ir pra lugar nenhum, porque eu já estava esgotado, cansado também. Precisava descansar, porque no outro dia tinha que começar no batente cedo. Né? Então, assim, foi muita relação, né? Mas a Mônica foi muito parceira, né? Durante todo esse período que eu estive estudando, né? Quando eu a conheci, eu já tinha passado um concurso de analista, né? O técnico que virou analista. Mas no concurso de auditor, ela me acompanhou durante toda essa... Duas reprovações até a aprovação, né? Exatamente. Interessante. E é difícil, né? Porque um sábado... o sábado é foda. Sábado feriado, noite, domingo. Cara, mas quando você tá determinado... Não faz diferença se é sábado, se é segunda. Não faz diferença se é domingo, se é segunda. Eu estudaria no sábado. Tipo assim, eu estudava no sábado de dia, mas à noite eu sempre pensava que eu ficava com vontade de estudar, mas eu meio que me policiava para não cruzar essa linha que eu sentia que, pô, se eu... Eu fazia conforme o sábado, né? Às vezes não tinha nada pra fazer, eu falei, é isso mesmo. Vou dar uma estudadinha. Porque no fim é muito louco, mas você quer estudar. Exatamente. Você quer, porque ninguém vai... Tipo assim, pô... Tô sentindo aqui, eu preciso estudar um pouco mais. Então. Em 2005, como eu já tinha dito, eu prestei o concurso de auditor, foi o primeiro concurso que eu prestei de auditor. Eu tinha estudado muito, mas muito mesmo, estudava 12 horas por dia. Mas eu lembro de ter chegado na prova, em 2005, por exemplo, a prova de matemática, que eram questões relativamente tranquilas de fazer. Desgaste. Eu estava com um desgaste mental tão grande que eu não conseguia ler a questão. Que é o burnout, né? Que eles chamam hoje, né? Deveria ser... É que não tinha nome naquela época, né? Mas deveria ser burnout. Nos próximos concursos, eu só me policiei para não ficar dessa forma no momento da prova, né? Então, na realidade, quando... por exemplo, 30 dias antes do concurso, eu já começava a desacelerar bem. Exatamente para estar descansado
para fazer bem a prova, porque 30 dias antes da prova, você pouco assimilaria uma quantidade grande de matéria que faria tanta diferença no momento da prova. Total. Então eu começava a desacelerar para descansar mais, para ficar bem, enfrentar a prova. Para chegar 100% no dia da prova. 100% no dia da prova. Porque a prova também é bem puxada. A prova física, né? Então você tem que ficar lá. Normalmente são 3 provas, né? Então, às vezes é no sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, né? Então, um teste físico. Um teste físico, então você tem que estar bem, concentrado, né? Descansado. Senão você joga tudo por água abaixo, né? Durante todo aquele período que você se dedicou, estudou, né? Então, eu tomava cuidado com relação a isso nos próximos concursos. Então, a cada concurso eu ia aprendendo alguma coisa que eu fiz de errado. Eu ia assimilando, né? Ia moderando, né? Ia lapidando ali para poder ir melhorando. E como era o seu método de estudo? Como que era a metodologia? Talvez quando você começou e depois o que você foi evoluindo para quando... Sempre quando a gente começa a estudar para um concurso, assim, a gente sempre vai muito para teoria, né? Quase 100% para teoria. Eu tentava, mesmo no começo, eu tentava na medida do possível fazendo algumas questões para ver só se eu estava bem entendendo a matéria, assimilando bem a matéria. Meu objetivo não era exatamente acertar as questões, mas tentar entender como a questão vinha e como que ela ia te exigir no dia da prova, né? E ver se eu estava conseguindo associar o que eu tinha lido e estudado da matéria na prática, ali, no momento da solução da questão. Então, era, 80% em teoria e 20% do tempo voltado para a questão. A questão ela servia mais como uma revisão da matéria, do tópico que eu estava estudando. Né? E com o passar do tempo, conforme você vai evoluindo, né, você vai aumentando, colocando um percentual maior de resolução de questão. Sim. E revisão também, né? Então, normalmente eu começava com 80% de leitura e teoria para assimilar bastante, né, o conteúdo, e fazia uns 20% de revisão mesmo, ou de anotações, ou de algum resumo, e resolução de questão, né? E com o passar do tempo eu ia aumentando esse período de revisão com questões. Às vezes ficava 50-50, até chegar mais próximo da prova, de ficar quase só solução de questões, revisão de tópicos específicos e tudo mais, né? E isso é um ponto interessante, porque a galera fica assim, não, tem que fazer questões. É óbvio que tem. Só que no começo você precisa entender, você vai fazer questões, você não sabe nada. Aí você, tipo, eu até brinco, né? Imagina o aluno chega no primeiro dia de aula, a professora fala, a gente está seguindo uns gurus aí na internet, e eles falam que tem que estudar só por questões. Toma aí sua prova. Falo, como assim? Não, aqui é só questões, não faz muito sentido. Então, primeiro você faz uma base mais teórica. Eu até conheci bastante colegas que faziam muita resolução de questão, mas eu sempre gostei muito de estudar os tópicos, a teoria ali do edital, e depois ir avançando para as questões. Se você souber o conteúdo, você faz a questão, né? Exatamente. Até porque eu sempre me planejava com uma certa antecedência que me permitia fazer dessa forma. Então, ir para a teoria tranquila, estudar com calma, depois ir para a solução de questão, fazer revisão, né? E até chegar num ponto que você fica só na revisão, né? E solução de questão, né? Não, muito interessante. E é legal que a galera entenda isso, né? Porque às vezes fica tentando seguir algumas coisas. Eu falo porque eu já estudei matéria só por questões. Eu caí nessa, tipo, vou estudar, inclusive foi auditoria. E a percentual de erro é gigantesco. Você tá lendo e não está sabendo do que se trata. Exatamente. Tem um mínimo... Não dá. É porque dentro das fases de memorização, você tem essa decodificação, que é essa parte de entender. Isso faz parte, né? E aí depois você tem a parte de memorização e tal, armazenamento, e aí a codificação, a evocação, que é quando você consegue lembrar daquele assunto que você estudou, que seria um outro estágio, mas você precisa, né, da parte teórica para entender. É muito mais difícil memorizar alguma coisa sem entender. Simplesmente um número, um negócio aleatório, né? No começo, quando eu sempre começava a estudar uma determinada matéria, eu gostava de, por exemplo, estudar um certo tópico ali, um ponto da teoria, ia para resolução de questão, né? E exatamente para entender como que aquela teoria era cobrada dentro da banca, né? Pela banca, né? E isso muitas vezes me mostrava pontos que a banca te mostra como importante para ela, né? Então, quando eu fazia uma revisão, voltava na teoria,
eu sempre me localizava naqueles pontos mais essenciais, né, que chamava mais atenção. Então isso me despertava para alguns pontos da teoria, né? Então eu fazia sempre a resolução de questão após terminado aquele tópico da teoria, né? Só algumas, só para poder chamar a atenção e ver exatamente quais são os pontos mais importantes ou que a banca realmente considera mais importante na hora da prova, né? Então eu ia fazendo isso. E até chegar no final, mas quando você está com um estudo mais avançado, que você pega lá uma bateria de questões todas diversas, aleatório, né? Que é como vem na prova. E aí nesse momento, por exemplo, quando você pegava uma questão lá, caiu alguma questão, algum tópico que foi pedido na prova que você falou, cara, eu nunca vi isso na vida, em nenhum momento eu li sobre isso. Aí eu ia pesquisar sobre aquele ponto, né? Anotava lá, ia pesquisar sobre aquele ponto, sobre aquela questão, porque de onde que tinha aquele tópico, né? Sim, aí você complementa na teoria. Complementa isso na teoria. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.